Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega. É com imensa alegria e satisfação que queremos dar continuidade à nossa leitura bíblica no capítulo 20 de Levítico. E hoje nós iremos estar trabalhando o versículo 18 até ao versículo 29. É uma alegria poder estar com os irmãos para juntos podermos meditar um pouco nessa passagem bíblica. Nos diz assim o texto: levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus. Disseram: quem dentre nós subirá primeiro à peleja contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a pelejar contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçaram-se os homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar em que no primeiro dia a tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor. Disseram: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Então chegaram-se os filhos de Israel, ou os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor. A arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ele naqueles dias. Disseram: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Queridos, levantaram o acampamento os filhos de Israel e partiram de Mispa e subiram até Siló, até a casa de Deus, para consultar a Finéias, o sacerdote, conforme o versículo 18, 27 e 28. O sumo sacerdote possuía o Urim e o Tumim, as duas pedras por meio das quais a consulta a Deus podia ser feita. Urim e Tumim, do hebraico Uvrim, plural de Uver, luz, chama, fogo, vem da raiz Uver, ser ou fazer-se luminoso, romper do dia, dar ou mostrar a luz.
ser iluminado, brilhar, acender o fogo. Uvrim literalmente significa luzes. Do hebreu tumim, plural dion, plenitude, inocência, integridade, perfeito, retidão. Vem da raiz tamã, completar um bom ou mau sentido, ser perfeito. Tumim literalmente significa perfeições ou verdade completa. Os dois termos são usados ao mesmo tempo apenas 5 vezes nas Escrituras. No versículo 30, em Levítico capítulo 8, versículo 8, Deuteronômio capítulo 33, versículo 8, no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 63, e em Neemias, capítulo 7, versículo 65. O tempo, Uvrim, é usado outras 2 vezes em Números, capítulo 27, versículos 21, e 1 Samuel, capítulo 26, versículo 6. Os termos são traduzidos de várias formas, em diferentes versões, como luz e perfeição, luz e verdade, manifestação e verdade, e as partes sagradas, tudo o que precisamos saber sobre eles, Urim, Tumim, é o que encontramos nas Escrituras. Em Betel, consultaram ao Senhor, que mandou Judá subir primeiro, e nesse encontro caíram 22.000. Foi um desastre. Nova batalha foi ordenada e, pelo que diz o texto, por ordem do Senhor, e novamente 18.000 caíram por terra. Judá subirá primeiro. O livro começa e termina com Judá em seu papel importante, conforme o capítulo 1, versículo 1 e 2 do livro de Juízes. Isso não foi por acaso, uma vez que o final do livro ele aponta em direção à monarquia, cuja verdadeira expressão seria sair de Judá. A aliança de Israel sofreu uma derrota inicial da mesma forma ocorrida quando os homens de Ai derrotaram Israel alguns anos antes. Então todo o povo veio a Betel chorar perante o Senhor, fazer um culto votivo e oferecer holocaustos. Jejuaram, algo raramente feito na época. Betel significa casa de Deus e era uma cidade de Benjamim que havia tido grande importância religiosa, porque foi onde Jacó encontrou-se com Deus. Jacó estava fugindo da ira de Esaú, seu irmão, que sentiu-se trapaceado no direito de primogenitura. Foi orientado por sua mãe para ir à sua parentela, à casa de Labão. Cansado da caminhada, parou Jacó para descansar, colocou uma pedra para reclinar ou apoiar a cabeça, pegou no sono e sonhou que via uma escada que ligava a terra ao céu e anjos subiam e desciam por ela. Então chamou Jacó aquele lugar de Betel, dizendo: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Não se sabe ao certo por que a arca fora levada de Siló para Betel. Finéias era o sacerdote,
Finéias, filho de Eleazar. Finéias foi aquele que fez cessar a praga em Peor, de acordo com Números capítulo 6, versículos 6 a 11. Números capítulo 25, versículos 6 a 11, que nos diz assim: Então chegou o homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá traspassou-o pelo ventre ao homem israelita e à mulher. E cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Conforme o capítulo 25, versículos 6 a 11, podemos ver que Finéias realmente foi um instrumento na mão de Deus para aplacar o zelo, a ira e o furor de Deus sobre Israel. O fato de ele ainda estar vivo mostra que a organização do livro de Juízes não é rigidamente cronológica. Provavelmente, o autor colocou esse ocorrido no final do livro, para dar ainda mais ênfase à deteriorização espiritual da nação. Feita a nova consulta, os filhos de Israel subiram com a promessa de que, desta vez, venceriam os seus irmãos benjamitas. Uma guerra civil por causa do pecado de uns poucos, pois não nos parece que todos os homens de Gibeá fossem culpados do crime contra a mulher do levita, porque as duas promessas feitas pelo Senhor de subirem contra os benjamitas falharam. Queridos, é impressionante nós atentarmos para esse fato. As tribos de Israel, elas estavam acampadas e foram a Gibeá para extirparem o mal do meio de Israel. E esse mal, como já podemos mencionar, teria sido evitado a chacina que ocorreu, a carnificina, se os homens de Gibeá tivessem entregado aqueles homens que são chamados pelas escrituras de filhos de Belial. E eles seriam mortos, e assim o mal estaria extirpado do meio de Israel. Mas a pergunta que queremos fazer para refletirmos: não estava o estado espiritual decadente em Israel? Não era apenas em Judá. Então não sabemos ao certo
por que falharam aquelas duas primeiras investidas contra Gibeá, contra os benjamitas. Deus tem seus planos, propósitos, e o agir de Deus é perfeito. Mas também nós podemos perceber que nas duas primeiras investidas contra Benjamim, o povo de Israel não buscou a Deus a não ser através de Urim e Tumim, e não fizeram os cultos devidos, sacrifícios, não jejuaram, e com esse relato nós podemos perceber que o povo estava mais confiando na força do seu braço, na quantidade muito superior de homens de guerra do que a que possuía os benjamitas. E queridos, precisamos lembrar, Deus não dá, não transfere a sua glória a homem algum. Da mesma maneira como Deus ele agiu em Ai, a gente percebe que também agiu em Gibeá. E olhando para essas duas comparações, a única diferença que podemos perceber é que em Gibeá foram duas derrotas, em Ai apenas uma derrota. Queremos com isso trazer mais uma reflexão para analisarmos todas as batalhas vencidas pelo inimigo, como muitas vezes somos vencidos em diversas formas, às vezes na saúde, na área emocional, sentimental, finanças, às vezes a dificuldade dentro do lar, no trabalho. Essas aparentes vitórias das batalhas não significam o fim. Deus nunca desampara e abandona os seus. Mesmo quando podemos estar vendo aspectos negativos, maus, estarem acontecendo, ainda assim, Deus, que é perfeito, e tudo quanto Ele faz com perfeição, Ele tem o controle de tudo. E Ele transforma o mal em bem. Ele transforma o fracasso em vitória. Que Deus possa nos abençoar neste dia, para a glória e o louvor do seu nome. Amém.